Olá, quinto ano! A nossa aula de matemática de hoje terá como objeto de conhecimento os números expressos na forma de fração. O que é fração? Fração é uma parte de um inteiro. Vamos compreender melhor através de uma imagem. Aqui nós temos a imagem de uma pizza que está fatiada em 8 fatias. Nós temos o inteiro, que é essa pizza, e ela se transformou em uma fração no momento em que nós fatiamos ela em 8 partes iguais. Então, toda fração eu possuo um inteiro e divido ela em partes exatamente iguais. Essa fração inteira a gente representa por 8/8 ou inteiro, porque 8, que está aqui na parte de baixo, ou seja, no denominador, é a quantidade de partes que eu dividi a pizza, e esse 8 aqui em cima é porque ela ainda está inteira, ou seja, ninguém comeu nenhuma fatia, certo? Por isso que nós chamamos de um inteiro. Aqui ao lado nós temos uma outra pizza. A mesma pizza, dividida em 8 fatias, porém já foram comidas 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. A fração que representa essa figura são 4/8. Por quê? 8 é a quantidade de fatias que a pizza foi dividida, ou seja, nós tínhamos 8 fatias, vejam aqui, quando ela estava inteira, e agora foram comidas 4 partes. Então, as 4 fatias representadas pelo número 4. Por quê? Porque cada parte dessa aqui representa 1/8. Certo? Cada parte dessa aqui, cada fatia dessa, representa 1/8. 1/8 mais 1/8, 2/8, mais 1/8, 3/8, mais 1/8, 4/8, ok? Agora vamos compreender um pouco sobre os termos da fração. Assim como a adição, que a gente nomeia os termos na adição, na subtração, multiplicação e divisão, na fração não é diferente. Os números, ou seja, os algarismos, também possuem uma nomenclatura. Nesse caso aqui, 4/8, o número 4, ele é chamado de numerador, certo? E o número 8 é chamado de denominador. O denominador será sempre o número que representa a quantidade de partes iguais que eu dividi o inteiro. E o numerador representará a quantidade de partes que eu retirei, ou que eu comi, ou que eu pintei, certo? Vamos entender um pouco mais. As ideias das frações. Consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade. Observem abaixo algumas das maneiras de dividir esse quadrado em partes iguais. Vejam só, aqui nós temos um quadrado que foi dividido em 2 partes iguais. Aqui eu tenho um meio e aqui em cima eu também tenho um meio ou metade, certo? Aqui eu tenho um meio, aqui da mesma maneira eu só inverti a forma que foi dobrado aqui, recortado esse quadrado de papel, mas ele continua sendo um meio ou metade. Um meio mais um meio. Aqui está, certo? Então, eu leio essa fração 1/2 ou metade.
qualquer uma dessas aqui, não importa a forma que foi recortado o papel. Aqui eu tenho o mesmo quadrado, só que dessa vez eu dividi em 3 partes iguais, ou seja, 3 terços. Por quê? O inteiro, se eu fosse representar essa fração aqui, gente, eu ia representar em 3 terços, porque seriam 3 partes, que eu tenho a folha, certo? E as 3 partes que ainda estariam aqui. Mas eu tenho aqui embaixo representando 1 terço. Por que esse 1 terço aparece aqui? Porque cada pedaço desse que a gente divide é 1 terço desse quadrado. Aqui em cima eu tenho mais 1 terço, certo? E aqui também mais 1 terço. Se eu somar 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, dá 3 terços ou 1 inteiro, certo? Vamos entender o próximo. Aqui eu tenho uma figura, um quadrado, dividido em exatamente 4 partes iguais. Se eu fosse representar o inteiro dessa figura, seria 4 quartos. Por quê? Porque eu dividi esse quadrado em 4 partes, coloquei aqui, ó, no meu denominador, e eu tenho aqui 4 partes pintadas. Então, o quarto aqui em cima. Agora, cada pedacinho desse aqui eu chamo de 1 quarto. Por quê? Porque é uma parte de 4 partes. Aqui eu tenho mais 1 quarto, aqui mais 1 quarto e aqui mais 1 quarto, formando o inteiro, que representa 4 quartos, certo? Então, não importa a maneira que foi dividida, a folha aqui, ó, esse quadrado foi dividido em 4 partes do mesmo jeito. E eu retirei, ó, apenas 1 quarto, ou seja, uma parte de 4, certo? Agora vamos exercitar o que você aprendeu. Eu quero que vocês descubram as frações que representam essas duas figuras aqui, para que a gente socialize no momento de interação. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho um inteiro, certo? E aqui embaixo, o que que eu tenho? Como eu represento essa figura, essa barra de chocolate? Você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para saber como se lê uma fração? Eu vou te mostrar como é simples. Vamos lá? É bem simples, gente. Aqui em cima, eu vou colocar o número das partes em que o inteiro foi dividida, certo? Aqui eu tenho 2. Quando qualquer figura, ou uma pizza, ou um bolo, uma barra de chocolate, é dividida em 2 partes, eu chamo cada parte de meio. Quando é dividido em 3 partes, eu chamo de terço. Por isso que, se eu colocar a fração aqui em cima, por exemplo, 2 terços, como eu disse para vocês, ó, 2 terços. O número de cima, que é o numerador, eu vou ler sempre da mesma maneira. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número eu vou ler do mesmo jeito que ele é. Mas embaixo, que é o denominador, eu tenho que ficar atento. Esse caso aqui, ó, 3 é terço, então eu tenho 2 terços. Se fossem 2 em cima e o 4 embaixo, eu iria ler 2 quartos, certo? E assim por diante. 5 eu leio quinto, 6 eu leio sexto, 7 eu leio sétimo, 8 oitavo e 9 nono. Ok, gente? Sempre o denominador eu vou ler de uma forma diferente. Vejam, quando o denominador
é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador da fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim por diante, certo? Como está aqui, como eu fiz no exemplo aí em cima, ó. O número 1 eu li do mesmo jeito, 6, sexto. 4, li do mesmo jeito, 5 são quintos, ok? Vamos continuar entendendo um pouco sobre a leitura da fração. Para as frações com denominador maior que 10 e diferente de 100 e 1000, lemos o numerador e em seguida o denominador acompanhado da palavra avos. Por quê, gente? Sempre que o número for maior que 10, certo? Eu tenho que acrescentar a palavra avos. Eu vou colocar o numerador do mesmo jeito, ó. 17 eu vou representar da mesma forma como eu leio. 17. Desculpa, gente, tá complicado aqui em casa para gravar. É a política rolando. Voltando, aqui eu tenho certo? Coloquei a palavra 17, escrevi 17 e acrescentei a palavra avos, porque o número 17 ele é maior que 10. Agora aqui eu tenho, ó, 30 avos, porque é o numerador permanece, 30 eu escrevo e acrescento a palavra avos. Da mesma maneira desse outro lado, ó, 4, 17 avos. E aqui, 9, 30 avos, ok? Vamos continuar. Agora aqui, nós temos a leitura da fração quando o denominador é 10, 100 e 1000. Como é que eu faço para saber quando o denominador é 10, 100 e 1000? Quando a parte de baixo, ou seja, o denominador for 10, eu vou ler décimo. Quando for 100, eu vou ler centésimo. Quando for 1000, eu vou ler milésimo. Por exemplo, como está aqui embaixo, eu tenho representei décimo, porque embaixo é 10. Novamente, e eu tenho 100 aqui embaixo, então 100 eu vou ler centésimo. Aqui do lado eu tenho 1 sobre 1000. Vou ler o numerador normal, e o denominador, que é 1000, vou ler milésimo, ok? Agora que você já entendeu um pouco sobre a fração, pratique fazendo a atividade do livro didático de matemática nas páginas 148, 149 e 150. Até logo, pessoal. Beijão para vocês e até a nossa próxima aula.